O chamado road movie é um dos gêneros mais fascinantes da história do cinema. Road movie é aquele filme em que todo o enredo se passa ao longo de uma estrada. E muito mais do que simples viagens de carro, caminhão ou moto, estes filmes transformam a estrada em um verdadeiro personagem. Ela é uma metáfora da liberdade, da aventura, da rebeldia ou da luta pela sobrevivência. E é exatamente essa força simbólica que faz do road movie um gênero tão versátil, capaz de ser dramático, existencial, cheio de suspense ou até mesmo político e social. Vamos conhecer os melhores road movies do cinema. Com toda essa versatilidade, encontramos dentro do road movie vários subgêneros. O filme existencial, como Corrida contra o Destino ou Paris, Texas, onde a estrada reflete uma busca interior. Ou então o thriller, o suspense de estrada, como encontrado em Encurralado ou A Morte Pede Carona. São filmes que transformam o asfalto em território de paranoia. Por outro lado, temos o road movie apocalíptico, representado, por exemplo, por Mad Max, um personagem que encontrou na estrada o seu ringue para lutar. Existem também road movies cômicos, como Antissoque Mal Acompanhado, onde a viagem se torna caos e risadas, e nos leva a um destino com um final feliz. Já o road movie social é presente em muitas obras, tanto europeias quanto até brasileiras. Vamos então acompanhar a evolução do road movie no cinema. Talvez o primeiro road movie de muito impacto seja um filme francês de 1953, O Salário do Medo, um suspense francês em que caminhoneiros transportam nitroglicerina por estradas mortais. No enredo, 4 homens aceitam uma missão perigosa e quase suicida: transportar caminhões carregados de nitroglicerina instável através de um terreno acidentado para apagar um incêndio em um poço de petróleo. A história se passa em um vilarejo pobre da América Central, onde as opções de emprego são poucas, e uma companhia estrangeira, a Southern Oil Company, é quem precisa apagar esse incêndio, e contratam os 2 caminhões para rodarem por 500 quilômetros de estradas perigosas até o incêndio no poço de petróleo. Este filme é considerado um clássico do cinema e ganhou um remake em 2024 que está disponível na Netflix. Outro road movie clássico, dessa vez dos anos 60, que marcou a época foi Easy Rider, Sem Destino, onde acompanhamos Wyatt e Billy, que são 2 motoqueiros viajando pelo sul dos Estados Unidos. Após levarem drogas do México até Los Angeles, eles as negociam e com o dinheiro partem para o leste, tentando chegar a New Orleans, para o Mardi Gras, um dos carnavais mais famosos do mundo. Este clássico marcou, e mais que isso, influenciou toda uma geração nesta obra que mistura a liberdade, as drogas, o sexo e discussões políticas. Estrelado e dirigido por Dennis Hopper, com Peter Fonda e Jack Nicholson no elenco, que tem a companhia de uma trilha sonora simplesmente inesquecível, com Steppenwolf, The Byrds e outros cantores da época. Este é um road movie não só clássico, mas com peso. A liberdade pregada por Easy Rider marcou a geração de filmes road movies dos anos 70. E aí vieram muitos clássicos do gênero. O primeiro deles foi Encurralado. Este filme, dirigido por Steven Spielberg, um dos seus primeiros sucessos, foi originalmente feito para a televisão e produzido em somente 13 dias. A história, inspirada em fatos reais, se passa em estradas quase desertas, retratando um duelo anônimo entre um caminhoneiro que dirige de maneira inconsequente e começa a perseguir um pacato vendedor de eletrônicos em um carro. O duelo, aliás, este é o nome do filme, em inglês, Duel, entre o carro e o caminhão, é acompanhado com muita atenção ao longo de todo o filme. O sucesso foi tamanho na TV que o filme acabou sendo lançado nos cinemas e projetou o nome de Spielberg definitivamente em Hollywood. Em 74, Spielberg voltaria a esse tema na estrada, fazendo dessa vez um filme mais cômico chamado Louca Escapada,
estrelado por Goldie Hawn. No mesmo ano, um outro filme, Dirty Larry e Crazy Mary, no Brasil conhecido como Fuga Alucinada, também fez muito sucesso. E a história é mais ou menos parecida. Carrões potentes, perseguições cheias de efeitos automobilísticos, se podemos chamar assim, e às vezes um destino trágico. Esse estilo ganhou até uma comédia, Agarre-me se Puderes, que ficou famosa, com Burt Reynolds, o grande astro da década, principalmente em se tratando de 4 rodas. Mas o melhor filme, road movie, dos anos 70, é o filme Corrida contra o Destino, ou seja, Vanish Point, o ponto da desaparição. E é aquele culto absoluto da contracultura americana, onde o protagonista, Kowalski, tenta atravessar os Estados Unidos de costa a costa em um Dodge Challenger branco, fugindo da polícia, e sendo monitorado e incentivado por um DJ cego, que, através do rádio, manda mensagens de incentivo e faz com que a população acompanhe, saudando a passagem de Kowalski na sua corrida contra o destino. A trama mistura ação, perseguições alucinadas e um tom filosófico sobre liberdade, rebeldia e fatalismo. Para mim, o melhor road movie dos anos 70. Mas muitos de vocês irão discordar de mim, porque no final dos anos 70 surgiu um road movie apocalíptico fantástico, estrelado por um jovem Mel Gibson, dirigido por George Miller, ambos australianos, e este filme veio da Austrália, onde, em um futuro distópico, não muito distante, e quase às beiras de um holocausto, os recursos de óleo foram esgotados e o mundo está mergulhado em guerra, fome e caos financeiro. É quando o policial Mad Max, que não tem mais nada além de seus instintos de sobrevivência e retaliação, começa uma vingança contra a gangue que perseguiu e assassinou sua esposa e filhos. Em Mad Max, a estrada se transforma num lugar assustador e violento. O filme, obviamente, você já sabe, gerou inúmeras continuações, que continuam a ser lançadas até hoje, quase 50 anos depois do primeiro filme. É um clássico. O final dos anos 70 ainda veria um outro sucesso nas estradas, o filme Comboio, estrelado por Kris Kristofferson, também um bom filme. Nos anos 80, a estrada se transformou, ficou um pouco mais engraçada e um pouco mais reflexiva. Os irmãos Cara de Pau, os Blue Brothers, apareceram levando muita música para a estrada. Já em Quem Não Corre Voa, Burt Reynolds e outros astros como Jackie Chan, Dom DeLuise, Roger Moore e até a belíssima Farrah Fawcett deram suas caras nessa comédia sobre uma corrida muito louca e ilegal de Connecticut até a Califórnia. Muita risada e muitos carrões. O ápice dos filmes de comédia na estrada veio com Antes Só que Mal Acompanhado, de 1987, estrelado por ninguém menos do que os engraçadíssimos Steve Martin e John Candy, ambos no ápice de suas carreiras de humor no cinema. Eles interpretam um executivo e um vendedor de cortinas, que acabam se conhecendo em um voo que deveria parar em Chicago durante o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, o maior feriado, onde todo mundo viaja para passar o feriado em casa. Mas, devido a uma tempestade, acabam aterrissando no Kansas e aí precisam enfrentar o trajeto juntos, buscando qualquer meio de transporte possível. Em inglês, o título do filme é exatamente isso: Planes, Trains and Automobiles, ou seja, aviões, trens e automóveis, que é tudo que eles usam para tentar chegar em casa. A estrada nunca foi tão divertida. Mas na década de 1980 não tivemos apenas humor nos road movies. A Morte Pede Carona foi um suspense de muito sucesso, estrelado por Rutger Hauer, enquanto que Sylvester Stallone deu o seu tom emotivo e de muito músculos em Falcão, o Campeão dos Campeões, onde a estrada é o cenário para ele recuperar a amizade de um filho que ele mal conhecia. Nos anos 90 vieram as duas heroínas da estrada, Thelma e Louise, onde duas mulheres comuns se tornam fugitivas após um crime e embarcam numa fuga pela estrada. Mais do que um road movie, é um manifesto de libertação feminina, com um inesquecível final no Grand Canyon. E depois de um filme linear como Thelma e Louise, nada melhor do que um filme esquisito, bagunçado,
mais surpreendente, que é O Coração Selvagem, lançado em 1990 e dirigido por David Lynch. Não é à toa que o filme tem essa pegada. A história acompanha um jovem casal, interpretado por Nicolas Cage e Laura Dern, que decide viajar pelos Estados Unidos para fugir da perseguição da mãe da garota, Marieta, interpretada por Diane Ladd. É uma mistura de filme noir, road movie, romance e até horror. E esse mundo bagunçado do filme Coração Selvagem ganhou um contraponto no Mundo Perfeito, exatamente. Um filme considerado uma pequena joia cinematográfica, mas que foi um tanto desprezado quando lançado nos cinemas. Na história acompanhamos um prisioneiro, Butch, interpretado por Kevin Costner, que escapa de uma prisão no Texas e passa a ser perseguido por Red Garnet, um policial implacável interpretado por Clint Eastwood. Ao entrar na casa de uma família, Butch leva consigo Philip, um garoto de 7 anos. E eles embarcam em uma viagem pelas estradas do sudoeste americano. E um vínculo surpreendente cresce entre os dois. Este é um road movie com pedigree. Nos anos 2000, muitos road movies foram lançados com diferentes pegadas. Walter Salles, o diretor brasileiro, lançou Diários de Motocicleta em 2004, onde acompanha o jovem Ernesto Che Guevara mostrando a sua viagem de moto pela América do Sul, onde paisagens, encontros e desigualdades despertam uma consciência social, em um exemplo de road movie histórico e político. Já a Pequena Miss Sunshine, de 2006, aborda uma família disfuncional que cruza os Estados Unidos em uma Kombi amarela para levar a filha a um concurso de beleza infantil. O filme mistura humor, drama e ternura e muita estrada. É um road movie familiar e cômico, com forte crítica social. Já em Into the Wild, na natureza selvagem, a história é baseada na vida de Christopher McCandless, que abandona a vida urbana para viver livre até chegar ao Alasca. É uma mistura de liberdade, idealismo e tragédia, em um road movie existencial sobre o preço da busca pela felicidade e pela liberdade absoluta. Em A Estrada, pai e filho viajam por um mundo pós-apocalíptico devastado, enfrentando fome e perigos. O filme de 2009 é um road movie apocalíptico marcado pela sobrevivência e pelo vínculo humano. A Estrada é estrelado por Viggo Mortensen, que gostou tanto de fazer road movies que voltou em um outro filme, esse premiadíssimo, Green Book, de 2018, onde Mortensen interpreta um motorista americano que leva um pianista negro que irá se apresentar em alguns locais no sul racista dos Estados Unidos nos anos 60. A Estrada revela preconceitos e também cria uma amizade improvável. E este é um road movie social e de transformação pessoal. Green Book é um excelente filme. E o Brasil também tem alguns representantes de bons filmes road movies. Vamos conhecê-los. Em 1979, José Wilker, Fábio Júnior e Beth Faria são 3 artistas ambulantes que cruzam o país juntamente com a caravana Holiday. Esta trupe faz espetáculos para o setor mais humilde da população brasileira, naquela época, no final dos anos 70, que ainda não tinha acesso à televisão. E as aventuras e desventuras dos 3 personagens permeiam um Brasil em transe, onde convive no mesmo espaço o moderno e o arcaico, a riqueza e a pobreza, a selva e a poluição, a comédia e a tragédia. Nada mais sintomático do que o Brasil desse período, que poderia estar anunciando a civilização do século XXI, mas que agora, já no ano 2025, a gente vê que muita coisa acabou não mudando. O moderno está aí, mas ainda temos muito de arcaico. O filme é sintomático. Central do Brasil foi outro road movie brasileiro que fez muito sucesso, mostrando uma idosa e um jovem, Dora e Josué, atravessando o país em busca do pai de Josué. O filme fez muito sucesso no Brasil e lá fora, ganhando vários prêmios, como Globo de Ouro, Urso de Prata em Berlim e indicações ao Oscar. Já o caminho do filme, O Caminho das Nuvens, não foi tão premiado, mas para mim é o melhor road movie brasileiro já feito. A história acompanha uma família nordestina atravessando o Brasil de bicicleta em busca de trabalho. A viagem não é uma viagem qualquer, é pela estrada descendo do Nordeste em direção ao Rio de Janeiro, desde a Paraíba.
Romão, interpretado por Wagner Moura, é quem incentiva a família a percorrer os 3.200 quilômetros da Paraíba até o Rio de Janeiro em bicicletas. Ele leva toda a família, a mulher Rose e 5 filhos, enfrentando fome, calor, cansaço e violência. O filme é baseado em um fato real, na história de Cícero Ferreira Dias, um caminhoneiro desempregado que, junto com a sua mulher, pedalou de Santa Rita, na Paraíba, até Bangu, no Rio de Janeiro. Este é um filme road movie legítimo, a veia, com a estrada como principal personagem. Uma veia com uma artéria que leva a família até um futuro melhor. E as interpretações de Wagner Moura e Cláudia Abreu e dos jovens atores que interpretam os filhos é muito boa, mas não deixa de ter um estilo semi-documental. Recomendo O Caminho das Nuvens. Estes foram os road movies indicados para você dar uma voltinha na estrada. Espero que goste. Eu volto logo com mais histórias. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!